Aqui você está no canal Neomedievalismo. Sou Anderson Francisco Paiva de Souza, formado em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Estamos vivendo um momento de grande tensão no mundo e esse é um sentido para que os jovens despertem para o estudo da filosofia e entendam que dentro da filosofia é importante que se estude a espiritualidade, que é um assunto extremamente vasto, mas muito desorganizado na própria história filosófica. Porque quando falamos de neoplatonismo, o neoplatonismo ele vai ser uma corrente que vai influenciar o próprio Tomás de Aquino e até mesmo João da Cruz. E então é fascinante você pensar Platão é um filósofo que fala sobre uma realidade que está além do mundo físico. E quando você vai para o médio platonismo e começam aquelas espiritualidades que começam a entrar no seio de uma filosofia nova, logo após o advento do cristianismo, você vai ter a escola de Ammônio Sacas, uma escola hermética, uma escola fechada, que vai produzir grandes pensadores como Plotino, uma figura central para o pensamento neoplatônico. O grande Próclo, Jâmblico, ligado ao pensamento teúrgico. Você vai ter toda aquela atmosfera ligada a Filon de Alexandria. Dionísio Areopagita vai estar dentro da tradição neoplatônica. E ali começa uma espiritualidade filosófica. O pensamento de que o Uno, ele emana para o mundo aquilo que é transcendente ao mundo e ao mesmo tempo é imanente. E ele, por emanações, ele faz com que esse mundo se organize a partir desse princípio, que é o uno filosófico de Plotino. O neoplatonismo exerceu um fascínio sobre a igreja e até mesmo Tomás de Aquino foi influenciado pelo pensamento neoplatônico. A ideia de que existe uma teologia apofática e uma teologia catafática, e a teologia apofática ela é contemplativa, ela é negação, ela é a negação do atributo pelo que você não conhece de Deus. Como o próprio Dionísio Areopagita vai dizer, parece algo fascinante, mas isso está relacionado ao próprio pensamento de Filon de Alexandria, a esse pensamento hermético que vai estar presente na própria Kabbalah, que é a negatividade. Então, se você não estuda profundamente as raízes filosóficas da espiritualidade, você vai achar que Platão, que foi influenciado por Pitágoras, foi um pensador legal para o cristianismo. Né? Então, o próprio Mário Ferreira dos Santos, ele era pitagórico, produziu a filosofia mais surpreendente em toda a história do pensamento brasileiro. Que parece que ele está lá e provando a existência de Deus de uma forma rígida na sua filosofia concreta, a partir de um pensamento de Tomás de Aquino, né? Então o próprio Padre Lima Vaz também, vamos dizer, ele é um tomista, mas na verdade, qual que é a estrutura de todo esse pensamento filosófico? A estrutura é Hegel. Quem é Hegel? Hegel é a afirmação do neoplatonismo na própria história da filosofia
que resolve todas as contradições que estavam em Spinoza. Ele vai modernizar a linguagem neoplatônica. A linguagem neoplatônica que foi reinaugurada na Idade Média com Nicolau de Cusa, Marcilio Festino e Pico della Mirandola. Então, o romantismo alemão, o idealismo alemão, esses grandes filósofos como Fichte, Schelling, e até mesmo no século XX, o grande lógico e matemático Whitehead, que depois se volta para uma cosmologia, que é realidade e processo. Whitehead, admirador de Platão, grande admirador de Platão, ele vai produzir uma cosmologia de cunho imanentista, que vai entrar dentro da igreja como a filosofia do processo, a teologia do processo. Então, esse é o momento desse discernimento filosófico de que, se os cristãos não estudarem filosofia, se os jovens não... E quando você vai para a faculdade de filosofia, o que você vai encontrar? Você vai encontrar Tomás de Aquino, você vai encontrar Duns Scoto, você vai encontrar Agostinho, você vai se surpreender com Tomás de Aquino, que tem uma obra monumental. Mas quando você vem para a contemporaneidade, você descobre algo que é fascinante. A filosofia analítica norte-americana protestante, que começa com Alvin Plantinga, que tem William Alston, que tem Richard Swinburne, que tem Robert Audi, que tem Peter Van Inwagen. Esses são os caras adequados para se estudar, se você quiser entender o que é a filosofia analítica, a sua importância para a história da igreja hoje. Então, de certa maneira, Tomás de Aquino ele não responde mais a essas questões contemporâneas, que é uma própria filosofia matemática, lógica, uma grande epistemologia. Grande parte dos maiores epistemólogos hoje são cristãos. Robert Audi tem um livro muito importante sobre epistemologia. A epistemologia de Alston, a epistemologia de Alvin Plantinga, o argumento ontológico de Plantinga. As provas probabilísticas e os cálculos de Bayes, de Richard Swinburne, e os seus grandes argumentos indutivos, acumulativos, a favor da existência de Deus, que é um ser simples. Portanto, a explicação mais simples é a mais provável. E essa evidência é acumulativa para Richard Swinburne. O argumento ontológico de Plantinga, ele supera até mesmo Gödel, o grande matemático lógico do século XX. Então, Agostinho, Tomás de Aquino, mas agora temos uma filosofia nova, uma filosofia que é um avivamento para o pensamento filosófico a grandes debates dentro da academia. J.L. Mack vai debater com Alvin Plantinga o problema do mal no interior do pensamento filosófico e um debate acadêmico. Então, é de alto nível acadêmico dentro da universidade. Então é isso que você vai encontrar na faculdade de filosofia, se você quiser ser um filósofo cristão. Um filósofo cristão, ele entende aquilo que Alvin Plantinga faz, quando Alvin Plantinga faz os seus conselhos aos filósofos cristãos. Ele não está propondo que você vai lá fazer uma fenomenologia, você vai se basear em Russell para produzir uma filosofia cristã, você vai se basear em Heidegger. Não, ele está produzindo uma filosofia a partir dos próprios fundamentos, que se põe por si mesma a partir do próprio espírito da igreja, a partir do próprio sentido do que é essa transcendência, que não é o imanentismo de Hegel. Mas tem um problema. A pesquisa, ela precisa partir de Alvin Plantinga e dos grandes filósofos como Alston e Richard Swinburne. Porém, ela precisa avançar
para a compreensão de uma nova filosofia da espiritualidade, que supere Hegel, que conheça Hegel, que conheça o que é o hermetismo filosófico e o que é o neoplatonismo. Nós temos grandes filósofos neoplatônicos, inclusive no Brasil, como, por exemplo, Cirne Lima, grandes intelectuais. Mas o cristão, ele, a partir desses fundamentos lógicos, ele navega numa certa aridez, na qual a espiritualidade ela deixou de ser uma possibilidade para um sistema metafísico. Então, precisamos de um sistema abrangente, que envolva questões substanciais. Entender a diferença, por exemplo, entre João da Cruz e Bima, por exemplo. Bima se escreve B-O com trema H-M-E. Ou Mestre Eckhart. Isso é um tipo de espiritualidade. Quando você vai para João da Cruz e Teresa de Ávila, é outra espiritualidade. É uma espiritualidade transcendentalista. Ela não é teúrgica. Ela não é imanentista. Você se une em João da Cruz a Deus, a união mística, é através do amor. É uma união pelo amor e não uma união de substâncias. Então, a pesquisa, ela precisa entender, do ponto de vista da igreja, do ponto de vista cristão, que essa guerra, essa grande guerra filosófica, ela se dá num nível não apenas lógico, mas também não apenas epistemológico, mas também espiritual, no sentido de que a espiritualidade é a grande filosofia do nosso tempo. Alicerçada nesses princípios da epistemologia do século XX. Da lógica simbólica. Mas, compreendendo o que é o pensamento hermético, o que define a espiritualidade cristã. Qual a diferença entre uma espiritualidade cristã profunda e o neoplatonismo? Então, é um oceano de possibilidades para pesquisa. Porque não basta conhecer os místicos cristãos. É preciso conhecer os místicos não cristãos e o que eles produziram para então entender o que é essa grande guerra filosófica e possuir essa possibilidade de estabelecer esse império da própria adoração, que é a igreja, que está perdida, de certa maneira, nas suas próprias ambiguidades. Porque, como diz a grande canção, abra os meus olhos para que eu possa ver coisas espirituais. Abra os meus olhos para que eu possa ver coisas espirituais. Mas, como é isso? É um caminho de misticismo? É um caminho em que você não tem a razão? Na verdade, é um caminho em que você constrói um sistema de filosofia a partir de uma desconstrução de uma espiritualidade arraigada na própria contracultura, que é um motor da história moderna, é um motor do pensamento que se inicia no Renascimento. Essa contracultura que se opõe à escolástica e que vai derrubar a escolástica. Hoje nós estamos ressurgindo como uma geração de cristãos filósofos, a partir de Alvin Plantinga, e o que eu proponho é isso, uma nova espiritualidade, uma espiritualidade de profundidade, de adoração, de relacionamento com Jesus, entendido dentro de uma proposição epistemológica, a partir das bases de Alvin Plantinga. E por que a adoração ela nunca se concretiza nessas estruturas espirituais, nesses mundos? Porque falta esse avivamento, que é a possibilidade de ter uma visão mais abrangente do que é esse embate que ocorre dentro do próprio interior da história da filosofia. Deus é transcendente. Deus está além da natureza, além do cosmos, além do espaço e do tempo. Ele não está misturado com o mundo. Essa é a coisa mais importante para a filosofia hoje.